hoje a gente vai refletir sobre como pais, como professores, eles eram tutores, como eles eram aconselhados a criar os seus filhos, como eles faziam para educar essas crianças lá atrás, lá no primeiro século. Então, para isso, eu me baseei num livro que eu já li há algum tempo. Ontem eu dei uma relida para trazer para cá hoje, e eu tirei algumas lições. É um livro escrito por um historiador, um filósofo chamado Plutarco. Você já ouviu falar dele? Então, Plutarco nasceu no ano 50. Ele é de etnia grega, tem nacionalidade romana. E ele morreu no ano 120 alguma coisa. Ele faleceu entre 70 e 75 anos. E ele escreveu um tratado chamado Da Educação das Crianças. Esse tratado, existem até alguns estudiosos que falam que essa obra pode ser apócrifa, ou seja, que ela não necessariamente tenha sido escrita por ele, mas que ela tenha sido uns compilados de aulas que ele dava e seus alunos anotavam e teriam publicado a obra. O fato é que esse foi um tratado imensamente lido na época bizantina. Na época bizantina, me corrijam os professores de história, mas a gente começa a falar na era bizantina lá para o ano 400, eu acho. Então, ele morreu em 100 e pouco, 120 e pouco, e essa obra, ela perdurou e foi lida bastante na época bizantina, que começou no ano 400, mas foi até 1000 e alguma coisa, né? Então, é um tratado que foi estudado, que foi lido, foi amplamente difundido, traduzido. A primeira tradução para o latim foi em 1410. Então, assim, muito se estudou sobre esse livro e muito se falou sobre como educar os filhos através dele. Daria para tirar várias lições desse livro. É um livro curtinho, fininho, pequenininho, não dá muito trabalho de ler. E eu separei 10 lições que a gente poderia usar hoje, naturalmente, a gente poderia falar sobre elas. Eu citei 10 e vamos ver se nós conseguimos atualizações, se facilmente a gente poderia usar dessas orientações hoje. A primeira orientação, Plutarco diz para os homens em específico que eles procurem as mulheres ideais, procurem as parceiras ideais para que elas tenham seus filhos. Ele acredita numa linhagem, ele acredita que da onde venha o seu filho iria ser muito importante, e ele continua com o conselho dizendo que os pais não façam isso sob efeito de álcool. Então tem que ser uma coisa muito consciente. Escolher ter um filho, resolver gerar um filho era algo de uma responsabilidade muito grande. Então esse seria o primeiro conselho. Lembrando que isso fui eu que extraí do livro, ela não está dessa forma como 10 lições ou 10 conselhos. Depois ele diz que os pais precisam formar o caráter dos filhos para que eles fossem virtuosos. O Plutarco, ele bebeu em águas platônicas, em águas de Platão. Então, ele não era ateu, né? Ele não era lá dos epicuristas. Ele acreditava na moral, na ética, nos bons costumes, nas virtudes. Então, ele acreditava que as crianças, elas precisavam ser forjadas a serem virtuosas. Isso precisava ser ensinado. E ele dizia que mesmo quando você escolheu uma boa mãe, você escolheu uma boa linhagem, vamos dizer assim, uma boa natureza para o seu filho, de nada ia adiantar se a terra fosse boa, se a terra fosse fértil, se você não cuidasse da germinação dessa semente, não ia frutificar. E aí essa frase eu tirei exatamente do livro. Ele diz assim: a indolência destrói a virtude da natureza e a disciplina corrige sua ignorância. Então, ele realmente achava que educar era o caminho. Em terceiro, eu escolhi aqui, eu relatei aqui, quando ele fala sobre a afetividade entre pais e filhos. O autor, ele cita a relação da amamentação. Lá no livro, o exemplo que ele dá é da amamentação. E ele diz que precisa ter uma relação de afetividade entre a mãe e o filho. Ele comenta que, inclusive, a ama de leite faz isso pelo salário. E a mãe tem que ser ela tem que enxergar algo mais, ela tem que ter um propósito maior, né? E ele diz que com essa relação de afetividade vai vir a confiança no filho. Em quarto lugar,
escolher um bom pedagogo. Naquela época, você escolhia alguém para educar o seu filho. E ele dizia da importância que era você escolher um pedagogo. E as características. Ele disse que o pedagogo deveria ser sério e irrepreensível em seu modo de vida. E aí a gente aqui está falando sobre a influência que esse pedagogo vai ter. Então tinha que ser alguém que fosse um exemplo de vida além do que ensinasse também. Certamente esse pedagogo ia influenciar a formação da criança, por isso ele acreditava que tinha que ser uma pessoa séria. A quinta lição, afastar os filhos das diversões fúteis, né? Então já naquele tempo já se preocupava e não existia smartphone, não existiam as distrações de hoje, mas ele já sentia a necessidade de afastar os filhos das diversões fúteis. Em sexto lugar, não desdenhar dos exercícios físicos, porque eles eram a base para uma boa velhice. Olha que fantástico. O sétimo, deve-se conduzir as crianças com belas condutas e não com maus tratos. Elogios e críticas são úteis e devem ser utilizados com alternância e variação. Os excessos de elogio deixam as crianças fracas. Qualquer semelhança com o que dizem hoje por aí é mera coincidência. Eu sempre comento, eu falo que quando a gente lê a Bíblia, eu já falei aqui várias vezes que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um manual para a vida, para educar os filhos, para trabalhar, para conviver com o outro. E a gente, às vezes, procura soluções nos Instagrams, nos influenciadores. Eu tô lendo um tratado aqui para vocês que foi escrito no primeiro século, no comecinho do primeiro século. As crianças devem ser orientadas no que diz respeito às lições, né, à parte erudita, com doçura e devem trabalhar pouco, porque a vida está dividida entre divertimento e seriedade. As crianças, elas não podem ser fatigadas. Hoje a gente vê que as crianças têm vários exercícios, várias atividades, têm que fazer muita coisa, ele está dizendo. Vocês lembram a semana passada, a gente comentou aqui na coluna sobre quando o conceito de infância foi instituído por Rousseau, lá no século XVII, que as crianças eram mini-adultos e tal. Gente, eu estou falando aqui do século I. Já se sabia o que era necessário para as crianças, o que precisava para se formar uma boa família. Nono, retirar as crianças do discurso obsceno. Aí, entre aspas, essas que eu tirei do livro com essas palavras. A palavra é a sombra da ação. A gente já falou aqui sobre o que a gente fala determina como a gente pensa e o que a gente vai fazer. Isso aí é tema de outra coluna que a gente já falou aqui, inclusive. Então, você não pode deixar o seu filho escutando qualquer coisa, frequentando qualquer ambiente. E por último do que eu selecionei para hoje, para a gente conversar aqui, tá, gente? O tratado é riquíssimo, é uma linguagem fácil de entender. E por último, os pais devem ser rígidos e não opressores. A gente já conversou numa outra coluna que a gente falou sobre os tipos de pais, a gente falou sobre o pai ser permissivo, ausente, rígido ou autoritário. Plutarco está dizendo a mesma coisa, que os pais devem ser rígidos, devem usar da autoridade e não do autoritarismo. Quem usa do autoritarismo é porque não tem autoridade. Os pais não podem ser opressores, eles não podem destratar os filhos. É um livro super gostoso de ler. Você encontra em qualquer livraria. Eu comprei há poucos anos. Ele chama Da Educação das Crianças. E você pode tirar suas próprias conclusões, sem precisar ouvir youtubers da vida, influencers. Cuidado quem influencia você, cuidado quem influencia seu filho. É uma leitura simples e riquíssima, né? Ele acreditava, ele bebeu em águas platônicas e ele acreditava em Deus, ele acreditava na moral, na ética, nos bons costumes, na formação de uma família. E qualquer coincidência com hoje, vocês podem perceber que não é coincidência. Pois é. Existe uma forma como as coisas se organizam, como as crianças são criadas. Eu já falei que a gente deve criar os filhos, né, na minha cosmovisão, para adorar a Deus. Essa é a primeira função para que os meus filhos foram criados, imagem e semelhança dele, para adorá-los. E daí a gente vê os bons costumes, a ética, a moral. É muito importante que você que está me ouvindo saiba para que você cria o seu filho. Aqui no livro, quem for, que tiver curiosidade de ler o livro, ele vai dizer que esses costumes eram para que essas crianças fossem os futuros governantes. Eles pensavam na política, eles pensavam em como essas crianças podiam se organizar para serem os futuros governantes das cidades deles, né? E eu deixo a pergunta e a reflexão. Para que você educa seu filho? Qual é o seu objetivo principal quando você fala em educar o seu filho?